O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló. Oi, tá começando mais um episódio do Sozinha Não. Eu sou a Gabriela Teló, pesquisadora de comportamento e criadora do projeto. Por aqui eu bato papo com convidadas incríveis que eu queria ser amiga e que trazem diferentes pontos de vista sobre as pautas contemporâneas que mexem tanto com a gente. Assim, quem sabe, a gente se sinta cada vez menos sozinhas e mais parte. Antes de apresentar a nossa convidada, ler a introdução do episódio para a gente entrando no clima, eu tenho alguns avisos. Primeiro, que a gente está abrindo essa nova temporada com uma novidade que é o vídeo e com a novidade de que a gente segue gravando em casa. Então, assim, você que é noiado com barulhos, eu tenho que já começar pedindo desculpas porque a gente não controla a vizinhança. E nem gostaríamos, né? As pessoas precisam poder fazer suas coisas. Então, às vezes vai ter uns barulhinhos, e é isso. Então, venham com a gente nessa aventura, não fiquem noiados. Além disso, eu quero lembrar que tem várias formas de apoiar o nosso conteúdo. Tu pode compartilhar a página da convidada, ir lá comentar, pô, te ouvi, adorei te conhecer, ou se já conheceu, fala, te vi, adorei ouvir a conversa. Pode compartilhar o episódio no Spotify, no YouTube, pode contar para as amigas e pode nos apoiar também financeiramente. A gente tem um Apoia-se, que custa R$ 5 por mês. É um jeito que a gente conseguiu organizar para pagar os nossos custos e conseguir também ter esse apoio para a gente poder criar um pouco mais tranquilo. A convidada de hoje, que vocês já viram que está aqui, Pan Ribeiro, ela é terapeuta holística, oraculista, astróloga e facilitadora em consciência erótica. Trabalha pensando espiritualmente dentro de uma perspectiva decolonial. Oi, Pan! Olá! Essa sou eu, um resumo, né? E assim, ainda esse resumo tem muita coisa, mas a gente vai entendendo o que eu quero dizer no decorrer da conversa. Isso aí, porque o nosso assunto de hoje, como você já deve ter visto no nome do episódio, é medo da espiritualidade, uma coisa que eu vivo. Pan já me disse que passou por isso, que é uma surpresa. E talvez você também está nos ouvindo, então, antes de entrar nas perguntas, eu vou ler a introdução do episódio para, né, dar mais um porquê, fora o fato de que a gente tem medo. Básico. Eu estava assistindo, então, um vídeo de 2018 do Café Filosófico, com o filósofo e escritor Oswaldo Giacoia Júnior. Então, é um vídeo antigo, mas ele ainda é muito bom, porque ele fala que a espiritualidade humana esteve sempre ligada ao medo e a uma busca por domínio a ser alcançado sobre o mundo e sobre si mesmo. Esse desejo de poder, de dominar a natureza interna e externa ao homem, trouxe muita repressão. Perceba, até hoje a gente aprende e obedece regras e mandamentos criados há mais de 2.500 anos. Eu não sei tu, mas eu fiz catequese na Igreja Católica, que é basicamente uma faculdade do catolicismo. Então, até hoje existe, e os adolescentes, alguns são obrigados, outros não, né, a fazer. Então, isso ainda é repetido e usado como referência de como cada indivíduo deve ou não agir. E se a espiritualidade tem como base esse medo, poder e repressão, quem não for pastor só pode ser ovelha, né? Quem não tem essa conexão maior com o divino, com o invisível, está relegado ao lugar de seguidor, de servir e não questionar. Mas será? Em um país onde o sincretismo religioso, que é essa mistura de diferentes referências espirituais e interpretações dos significados religiosos, está no nosso dia a dia, no calendário, nos feriados e datas comemorativas, como que a gente pode seguir sem questionar isso tudo que a gente aprende? Então foi por isso que eu convidei a Pan para abrir essa temporada de 2024, porque ela não só quebra as regras, ela as reconstrói. Ai, gente, depois dessa introdução, sinceramente, maravilhoso. Ai, que bom que tu gostou. Já começo com a pergunta que eu mais queria te fazer, que é, tu faz esse trabalho que subverte bastante e traz a conexão entre espiritualidade e sexualidade. Então eu queria saber se para ti esse sentir dessas duas áreas sempre andou junto ou se tu precisou reconectar elas para criar outros sentidos. Então, eu vou até começar dizendo que eu estudei
em colégio católico durante 8 anos da minha vida, então eu diria que tem muita coisa que ficou impregnada, né, que eu fui desconstruindo, reformulando ao decorrer do caminho, e ainda existem outras questões que estamos trabalhando, né, porque é um processo muito longo e a gente precisa ter calma com o processo. E dentro desse contexto, eu sempre entendi sexualidade como algo que eu precisava distanciar da minha realidade, né? Até porque quando você está ali num ambiente cristão católico, existe muito esse tabu quando se trata de sexualidade, né? Até mesmo nas aulas de biologia existia um tabu quando a gente ia tratar sobre esse tema. Mas eu sempre fui uma adolescente muito curiosa. Eu sempre fui muito, assim, aquela pessoa que não se contentava com respostas simples. E eu penso hoje que bom, né? Ainda bem que não me contentei com respostas simples. E eu gostava muito de estudar e ler sobre erotismo, né? Então eu lia muito poesia erótica por causa das aulas de literatura, a professora até citava, né? Eu lia muitos contos eróticos e eu fui me entendendo aí dentro desse contexto o que era sexualidade para mim, mas com várias ressalvas, né? Para falar a verdade, só caiu a ficha de que eu poderia relacionar sexualidade com espiritualidade no ano de 2021, ainda no período da pandemia. O ano de 2021 foi quando eu perdi meu pai também, né, por Covid. Inclusive, essa é a figura, uma das figuras que eu mais desobedeci na vida. Eu acho muito simbólico, né? E eu lembro que no período eu precisava me agarrar a algo, né? A espiritualidade, embora eu tenha tido momentos de eu não acredito nisso, também quis, né, me afastar, mas como alguém, né, que se desenvolveu mediunicamente no terreiro e tudo mais, é, era meio que impossível para mim, né, me afastar. Então eu sempre estava ali com aquele pezinho, tá, vivendo espiritualidade, mas a sexualidade batia. Até que surgiu aí o Tantra, né, e através do Tantra eu fui conhecendo outras perspectivas de espiritualidade, sexualidade, para além do Tantra, porque não é a única vamos dizer, não é a única crença que existe que fala sobre, né? Hoje, inclusive, estou fazendo pós-graduação, né, em sexologia, porque realmente é um tema que eu percebi que, ok, é isso que você gosta. Pare de, inclusive, ser extremamente moralista consigo mesma e assuma, né? Então, eu assumi também isso para mim esse ano. Então, assim, não vou dizer que é um processo simples, não vou dizer que é do dia para a noite. Muitas vezes você vai enxergar na própria espiritualidade preconceitos, né? Por quê? Porque o sistema em si, nós estamos incrustados, né, de um ethos cristão, né? De que é errado olhar para a sexualidade, principalmente se você for mulher, né? Uma pessoa aí dentro desse contexto. Nós, se formos olhar para a sexualidade, ela no mínimo é promíscua, né? Ah, não pode fazer isso. Então existe ainda assim muito tabu. Mas é aquilo. Para quem é de filosofia de terreiro, enfim, conhece, sabe das entidades pombagiras, né? Elas são as principais, inclusive, propulsoras desse olhar para um aspecto mais mundano, né, da vida, de quem nós somos, e até desse contexto de espiritualidade, religião e sexualidade. Tu quer explicar um pouco mais para nós o que é a pombagira, só para quem tem dúvidas? Pombagira é uma entidade que vem aí da filosofia africana, tá? E aqui no Brasil, né, a gente entende essas figuras, essas entidades, como uma figura feminina, muitas vezes, né? E elas têm histórias inúmeras. Assim, você vai encontrar a Maria Padilha, a mais conhecida, né, a mais referenciada. Maria Padilha, ela, por exemplo, tem histórias em que ela já foi rainha,
tem histórias que ela já foi dona de bordel, né, cabaré, tem histórias de até acontecer que ela não foi dona de cabaré nem rainha, veio de uma situação marginalizada, né, um corpo marginalizado. E essas figuras, elas são mulheres extremamente fortes e que, de alguma maneira, sofreram com interferências para a época, né? Porque aí a gente está falando de figuras bem assim, antigas, antes da gente pensar em nascer, tá? Vou deixar claro, antes da gente pensar em nascer, e que viviam em um contexto extremamente predatório, né? Onde a mulher não poderia se expressar, não, se era muito bonita até, já era um perigoso, já era complexo, né, para elas naquele período. E aí essas figuras, elas se apresentam principalmente, né, na Umbanda. A gente tem outras religiões que também elas se apresentam, como a Quimbanda, né, outras religiões afro-brasileiras. E aí elas trazem muito essa energia, né, dessa mulher que rompe com paradigmas, através até da gargalhada. Já a gargalhada da Pombagira, você já vê essa transformação, você já fala, caraca, ela veio aqui para fazer a magia acontecer, né? E elas falam muito desse lugar do corpo, das nossas vontades, dos nossos desejos. Muitas, inclusive, são constantemente relacionadas ao amor, né? Ajudam no contexto do amor, relacionamentos. Mas hoje eu, Pamela, né? Acredito que existe um potencial muito maior para além do, elas trazem o meu amor de volta, né? Mas mais do que isso, elas trazem um amor próprio, esse olhar para o seu corpo, para as suas vontades, desejos, e utilizar isso ao seu favor, né? E muitas de nós precisamos, inclusive, reaprender. Concordo super, faz todo sentido. E vou já para a pergunta que eu tanto queria te fazer, que é: tu já teve medo da espiritualidade? Se sim, tu percebeu que esse medo vinha de onde? Sim, já tive medo. Porque, assim, para falar a verdade, eu vou explicar que na minha família, a espiritualidade sempre foi presente, né? Independente aí da crença, configuração, ela sempre esteve lá. Meu avô, né, meu bisavô já foi pai santo, minha avó já foi mãe santo. Então, assim, é algo que está ali no meu legado, isso eu sei. Mas, como toda família brasileira, acontece aquela interferência de acreditávamos numa filosofia de terreiro e passamos para o cristianismo, o catolicismo, porque, né, existe esse preconceito e é errado, e outras religiões acabam caindo nesse estigma de que são perigosas, né? Mas ainda assim, mesmo com as minhas avós, bisa, né, dentro do catolicismo, deixando a filosofia de terreiro, elas sempre estiveram ali fazendo os negocinhos delas, os rituais. Eu só ficava observando. A minha mãe mesmo também, cheia dos rituais, e eu ficava só observando. E haviam situações, inclusive, na minha família, que eu ficava assim, ai, gente, como que pode, né? Elas veem isso, falam, às vezes falam umas coisas, como é que sabe, né? E, novamente, aquela curiosidade da criança, do adolescente, como é que sabe? E eu diria que foi realmente na adolescência que eu falei, ok, eu quero entender isso aí. Só que, assim, tudo tem a sua, vamos dizer, responsabilidades, né? Adolescente curiosa, ai, legal, vi, mexi aqui, mas, caraca, que bizarro, né? Coisas começaram a acontecer, então não era também essa a intenção. Né? Por exemplo, aí eu comecei a desenvolver a minha mediunidade ali em 2018, né? 2017, 2018. Então, eu entrava no terreiro, eu lembro das pessoas que também faziam parte falando, não é porque nós somos médiums, né, que é a pessoa que incorpora, que conversa com as entidades, trabalha ali dentro e com essas energias, e a gente não tem medo de ver. Então, tem o receio, tem aquela coisa do tipo, meu Deus, eu estou lidando com algo que não me ensinaram, né? Porque a gente não aprende isso. Estou lidando com algo que não é palpável, né? Porque não está aqui, não está lá, está lá,
né? Na verdade, até tá lá, mas não tá exatamente aqui, então o que que é isso? Né? Então vão acontecendo as sensações de medo. Mas hoje eu entendo, até deixo aqui como indicação para quem está ouvindo, tem o livro Mistérios da Lua Negra, em que a autora fala sobre como esse lugar da espiritualidade, do que é irracional, né? Do que está ali subjetivo, da sexualidade, até do místico, dentro da construção do nosso sistema, que é extremamente focado, né, centralizado na racionalidade, foi posta no lugar de é perigoso, não mexa com isso. Consequentemente, se você mexe, você vai ter medo. Então, nenhum dos nossos medos, receios em relação à espiritualidade são à toa. Eles têm algo muito além, né? Vem de além de nós. Lógico que vão existir as nossas questões também, como eu disse, né? Pô, tô ali trabalhando no terreiro, de repente, meu Deus, né? Sim, existem esses medos, mas esse medo que eu vejo assim, ai meu Deus, vou começar a mexer com espiritualidade aqui, o que pode acontecer está além de nós. Existe de fato mesmo um estigma criado para tudo que inclusive tem uma certa relação com o feminino, né? Para além do gênero, mas essa energia mais passiva, vamos dizer assim, que seja, né? Opa, não mexe aí que pode dar errado. E não necessariamente. A real é que quando você acessa essas informações, você até se surpreende do porquê demorou tanto para não mexer ali. Ai, muito bom. O que eu fico pensando dessa questão do medo, e você essa pessoa, é os limites, assim. Por exemplo, eu decidi então que eu ia me aproximar da minha espiritualidade e que eu ia fazer isso através do tarô, porque eu acho que ele me dá um pouco mais de controle. Aí eu comecei a estudar sobre tarô e daí eu comecei a entrar em questionamento sobre aonde que eu vou fazer isso. Porque eu também não quero deixar minha casa exposta. Não que ela não esteja, né? Porque eu não estou fazendo absolutamente nada para ela não estar. Mas daí eu fiquei assim, mas daí eu vou ficar atraindo energias para minha casa? Ou eu posso começar a ver coisas na minha casa? Não quero. E daí, a partir daí, eu só não fiz mais nada. Estudei, aprendi, comprei o tarô, ele é lindo e não fiz mais nada. Olha que lindo. Tá bom, é o suficiente, paramos por aqui. Né? Já fiz minha parte. Mas eu acho que só esse passo de, peraí, eu vou começar pelo tarô, né? Já é uma coisa. Você já está organizando essa espiritualidade e até onde você é capaz de acessar. Eu acho que também a gente tem que ter essa consciência. Peraí, eu consigo e quero acessar até essa parte. Começou a vir com os negócios de querer ver, querer sentir, sentir ou qualquer coisa do tipo, vamos com calma. Vamos parar, que também não é assim, né? E Sim. eu acho super justo, porque a gente precisa respeitar, sim, os nossos limites, mas ter consciência de que muitas dessas limitações, restrições, vamos dizer, que a gente se coloca, é porque, de fato, existe um sistema por trás, né? Todo um contexto que nos induz mesmo a enxergar tudo que não é, né, dentro da normalidade como algo, ai meu Deus, isso aí é perigoso. Ai, meu Deus, né? Então, assim, para falar a verdade, sinto que eu comecei meu processo, eu fui muito curiosa no nível muito hard. Eu poderia ter ido mais devagar, confesso. Eu poderia, né? Calma, não vamos entender primeiro isso, mas eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, né? E aí eu lembro assim que no meu processo todo de compreensão de espiritualidade, eu falei, cara, eu quero entender, porque eu não aguento mais ficar vendo, sei lá, o que chamam de sinais, eu não aguento mais essas informações e não saber como reagir em relação a elas, né? E eu achava que se eu então metesse os dois pés na porta, eu ia entender. E confesso que às vezes ainda hoje eu não entendo nada. Então, assim, é tudo muito complexo nesse processo todo de espiritualidade, porque realmente não é algo, vamos dizer, prático, não é algo racional, não é racional. Mas também eu aprendi com uma mãe de santo que a espiritualidade ela é simples,
Espiritualidade não é só, por exemplo, eu estou fazendo aqui meus rituais, a minha meditação, estou aprendendo os oráculos. Não é só isso, é também, por exemplo, a natureza, as plantas, como você se nutre, como que você se trata aí na sua rotina, no seu dia a dia. Porque é holístico, né? A gente está falando do todo. Então, espiritualidade não é só, ai, nossa, eu pego um dia aqui da minha vida, é também, mas não é só, né? Pego um dia da minha vida para acender uma velhinha e viver isso, né? É isso também, mas como você se nutre, como você trata o outro, as pessoas à sua volta, né? Isso também é espiritualidade. E a gente acaba esquecendo, porque a vida, né, aqui na Terra, ela é muito, às vezes é muito acelerada. A gente não tem nem tempo, às vezes, de, putz, vou parar, vou cuidar. Não, mas é muito simples. É muito mais simples do que a gente imagina, né? E aí aquela coisa, mas eu também não quero ver. Tudo bem. Eu hoje, do trabalho que eu faço, em outro podcast eu até cheguei e falei, olha, eu já disse para os meus guias, para quem está no meu caminho, que eu não quero ver. Eu falei, eu sentei, gente, eu sentei na frente da minha cama, ajoelhei assim, falei, olha, eu quero escutar, vem em sonho, consigo, né? Eu nunca me esqueço disso. Vem em sonho, consigo, pode vir, mas aparecer no meu quarto, aparecer quando eu estiver sozinha, eu não quero. Eu pedi, gente, eu implorei, né? Embora muitas pessoas que se desenvolvem, né, no meio dizem que chega um momento que não dá mais para fugir, né? Estamos aí. Não, deixa o tempo passar. Não tem problema para nós sair Não do é? futuro. Deixa ela, até lá ela resolve. Isso, não é problema nosso. Mas, Pam, conectando ainda com essa questão do medo, o que eu mais escuto e também falo, talvez, ou sinto, tanto em conversas quanto de até outros papos que eu já escutei de podcasts, o que as pessoas mais têm medo é isso que a gente está falando, de ver coisas, né? E aí eu fico me questionando sobre o que pode ter causado esse medo, que tem um pouco a ver com o que tu estava falando. Ah, tu já veio de uma família que sabia que essas coisas existiam. Tu já tinha tido esses sinais. Então, como que tu não vai ter medo de uma coisa que tu sabe que pode acontecer? Mas Uhum. nem todo mundo tem a mesma sensibilidade ou recebe sinais parecidos, e daí o medo ele vai para outros lugares. No meu caso, eu vejo que ele está muito relacionado com as histórias que eu ouvia de ter amigas imaginárias. E aí eu não Sim. sei, eu não, assim, não sou da psicologia, não me relaciono muito com crianças, assim, maiores. Então eu não sei se isso é real, se é uma coisa que a criança inventa, por causa de uma fase específica que ela quer posicionar alguma coisa, ou se na verdade é uma coisa que não existe mesmo, né, que está em outro lugar. E de lembrar muito de um medo da adolescência, porque então, eu estudei numa escola luterana no interior, fiz 5 anos de catequese, e aí a gente ia na missa, aí a gente ia também tomar passe no centro espírita, e de vez em quando a gente ia na casa de uma senhora que ela benzia a gente. Daí eu lembro que era um cheiro de arruda, e tinha um cheiro de... Eu não entendi, ninguém me explicava nada, e tinha um cheiro de fumo, eu não entendia nada. Ela me benzia, falava se eu tinha míngua, media no braço, assim. Eu, meu Deus, eu não sei o que que é míngua. Falava, não, tem que fazer não sei o que lá com essa criança. Assim, nada explicado. Então, muita informação, e aí eu me afastei dessa espiritualidade na vida adulta, me conectei em alguns momentos, mas eu vejo que ela nunca teve uma presença, eu acho que também nunca foi consciente, não tinha uma intenção. E aí eu entendo que isso pode, para muitas pessoas, parecer que essa intenção se torna mais uma tarefa. Então, se eu quero me conectar, deixa eu ver quando aqui na minha agenda que eu vou conseguir fazer isso. Ou então que é uma área da vida que vai exigir muita dedicação, muito tempo, que é algo que a gente sabe que hoje está escasso, né? E aí a pergunta que fica para mim, depois desse devaneio todo, é que não tem como a gente desvincular esse medo do passado. E também desse lugar onde a gente não tinha muita informação, que foi até o espaço onde a gente construiu muito desses medos, e o quanto isso pode estar muito nesse lugar do passado também, né? O quanto de informação já tem hoje, e talvez a gente não vai nem atrás, porque tem medo até de acessar esse desconforto do passado. Faz sentido? Faz muito sentido. Olha, eu vou até contar.
uma coisa que comigo aconteceu. E aí, se você for conversar com outros espiritualistas, eles também vão dizer, olha, eu também passei por isso, né? Quando eu era pequena, eu também tinha amigas imaginárias. Amigo e amiga imaginária, né? Tinha porque também fui uma criança muito eu era criança esquisita, né? Criança que ficava sozinha, então eu meio que, tipo, precisava dar um jeito de me divertir, e, enfim, eu tinha muito esses momentos em que, se eu estava sozinha, na minha imaginação, eu não estava tão sozinha assim, né? E é muito louco que aí eu cresci, né? Como eu falei, em algum momento desenvolvi a mediunidade no terreiro e eu descobri que realmente os meus amigos imaginários não eram amigos imaginários, eram entidades que estavam ali na minha linhagem espiritual me cuidando. E estava lá a gente conversando. O bom da criança é isso, na infância, você não tem vamos dizer, esse moralismo, assim, né? Ainda não está ali construído. Então, para criança, é uma amiga imaginária. E aí, quando eu cresci, Brinca comigo, tá tudo tá certo. brincando aqui comigo, estamos curtindo, né? Mas aí, realmente, quando eu cresci, eu entendi que não é o caso. Óbvio que são casos e casos, eu acredito que cada situação vai aí também exigir essa parte, eu acho que da psicanálise, psicologia para a gente entender, né? Porque, como eu falei, também era um local que a minha criança precisava acessar porque ela era sozinha, né? Então, tem também um contexto né, da saúde mental. Tanto que eu acho que espiritualidade, ela não pode se afastar da saúde mental. Eu falo isso para todo mundo. Não vai me querer, por exemplo, eu vou viver uma espiritualidade, eu não vou mais fazer terapia, não vou mais cuidar, não vou mais. Gente, não parem, porque uma coisa está atrelada à outra e se ajudam, né, no meio do processo todo. E aí eu fiquei pensando muito nisso. E aí, no contexto do tempo, para viver, experienciar. A gente hoje em dia está com tempo para nada, quase, né? Como você falou. Esses dias mesmo eu estava refletindo até sobre isso. Eu falei, caraca, que pressa é essa? Da onde que está vindo essa pressa? Depois de, sei lá, quase uma semana de feriado, de carnaval, de onde que eu tô com tanto tão acelerada, né? E na minha cabeça estava assim, preciso fazer isso, preciso desenvolver aqui, preciso isso e aquilo. E aí, é nesse momento, quando eu falo até lá no começo, que é entender essa espiritualidade como realmente parte da sua rotina, como um ritual, não um ritual de bruxaria, né, que a gente fala ritual mágico, não, um ritual da sua rotina. Hoje eu acordo, eu vou tomar um banho, e durante esse banho eu vou me imaginar limpando meu corpo, limpando dessa água, descendo e me limpando. Eu vou fazer uma comida, eu vou pensar com mais carinho nisso que tá, nesse alimento que está me nutrindo, né? Eu vou, poxa, escolher, pensar em tempero e até me estimular ali fazendo, ou qualquer outra atividade do seu dia a dia que te traga esse prazer, né? Porque essa é uma forma da gente não precisar desassociar essa espiritualidade e assim, eu tenho que dedicar uma parte do meu tempo para isso, né? Vamos por partes também. Se você ainda não está, né? Eu acho assim, se a pessoa ainda não está nesse lugar de dedicar uma parte do tempo da vida dela para, né? Sei lá, vou enfim, em frente ao altar, às vezes a pessoa nem tem altar. Eu comecei, eu não tinha altar, gente. Eu morava com os meus pais, né? Meu pai, ele ainda tinha, assim, muito preconceito com as coisas que eu fazia, o que eu estava mexendo. Tinha essa coisa também de, vou trazer energias para casa, uma preocupação, né? Tipo, meu Deus, energias, eu preciso fazer isso em um espaço adequado. E realmente, a depender do que você vai mexer e do que você gostaria de fazer, é legal, né, ter vamos dizer, essa separação. Mas, no geral, se você vai só, sei lá, fazer uma meditação, fazer uma visualização, eu escrever muito. Eu sou uma pessoa da escrita, eu gosto de escrever o que está vindo. Aí eu escrevo tudo, tenho o diário, aí eu olho depois, olha só, a situação que estava acontecendo, né? Eu acho que tudo isso é uma forma de integrar e não pensar, eu preciso separar um tempo para. Porque já está ali fazendo parte da sua rotina. Achei muito boa essa dica do banho e de. Porque
O curioso é que são exercícios muito de presença, né? Então, não é tu tomar banho pensando no que, fazendo um checklist do que tu fez ou deixou de fazer, e também não fazer um checklist do que tu deveria estar fazendo. Ah, não meditei hoje. Nossa, arruinei tudo. É, Esses exemplos. sim, porque às vezes a gente até se come. Eu acho que no começo até vem muito isso, começa uma cobrança. Ai, meu Deus, mas eu tenho medo. Eu sei que eu poderia e deveria mexer e olhar para isso, mas eu tenho medo. Aí começa a se cobrar porque está sentindo medo. Mas peraí, vamos pensar que esse medo foi também construído, nem é seu necessariamente. Né? Não vamos também nos culpar, não vamos nos julgar. Né? Ah, mas aí eu fiz, sei lá, vivi a minha espiritualidade de um jeito tão simples. E às vezes eu vejo as coisas nas redes sociais, eu vejo assim por quem está à minha volta, na minha comunidade, assim, eu vi um negócio nas redes sociais, a pessoa estava fazendo todo um negócio, vivendo essa espiritualidade, até num retiro, estava lá ela no meio do mato, e eu tô aqui, pô, no apartamento, como é que pode, né? Não é legal, minha espiritualidade não vai gostar. Calma, não, não vai descer nenhuma entidade, guia, energia, falando isso aí não tá legal. Ai, desse jeito não pode. Ela vai dizer: pega esse teu dinheirinho, parcela e vai pro retiro. Ela quer que tu consuma. Exato, não é assim, né? Senão a gente tá errado, gente. Não dá. A verdade é que é tudo muito, como eu falei, e é muito louco. Muito do que eu aprendi, do que eu sei de espiritualidade, realmente era simples. Eu vejo até pelas mulheres da minha família, né? Como elas faziam. Era tudo muito simples, entendeu? Eu tô cuidando aqui é, é, da minha filha que está doente, aí eu já aproveito e faço, sei lá, um chá, uma coisa assim, aí aproveito e já faço um rezo, levo na benzendeira e tudo tá ali, né? É óbvio que aí eu estou falando também do contexto da minha realidade, eu sei que para muitos não é assim. Tem gente que vem de uma família onde existe um extremismo, né? E aí precisa viver essa espiritualidade até dentro de uma caixinha, escondido, não pode mostrar, né? Mas eu acho que também é importante a gente não ter pressa, sabe? Né? Já que estamos falando de tempo, com a espiritualidade não é preciso ter pressa, né? Adorei. Pan, eu também fiquei pensando sobre como esse medo da espiritualidade pode estar conectado com o medo do sentir. Eu acho que faz sentido com tudo que tu tá falando até agora, inclusive, e de muitas vezes a gente não conhecer direito as nossas próprias emoções, de ter esse medo de parecer muito irracional num mundo onde a razão é super valorizada e de não conseguir interpretar, inclusive, o que está acontecendo no próprio corpo. Então, eu até pensei em alguns exemplos. Tu tá num lugar que tu nunca foi, de repente tu se sente mal ali. Tu não quer estar ali. E ninguém te fez nada, tu acabou de chegar. Tem um monte de gente que tu não conhece, e daí tu fica em dúvida se tu ouve essa sensação ou se tu fica ali mais um pouquinho. Então é isso, tem alguma coisa acontecendo. Pode ser só uma angústia, outras coisas, mas tem alguma coisa acontecendo. E aí eu conectei muito também sobre esses sentimentos que começam pelo corpo, porque eu estudei muito sobre Spinoza no passado, e ele fala algo que eu nunca tinha me dado conta, que é sobre como os sentimentos eles sempre partem do corpo. Então, quando eu até estava lendo um livro esses dias e a personagem foi descrever que ela foi começar a chorar. E ela falou que ela sentia uma coceirinha na ponta do nariz, que ela estava meio que tentando se segurar. Quando ela descreveu isso, eu fiquei assim, meu Deus, é assim com todo mundo? Será? Porque eu sinto a mesma coisa, que eu percebo que eu vou começar a chorar, dá uma coceirinha na ponta do nariz. Ou então, esse exemplo que eu dei antes, tu tá num lugar, ou tu encontrou alguém, conversou muito com aquela pessoa e tu chega em casa exausta, parece que tu foi sugada por um dementador, sabe? Então, coisas que são sutis, mas que elas passam pelo corpo. E aí eu fiquei pensando sobre, será que a espiritualidade não deveria ser mais observada e conectada com esse corpo? Tem algo que eu percebo no trabalho da espiritualidade, principalmente, né? Nossa, é algo que não é palpável, como eu falei, mas que me trouxe muito a noção de que eu precisava me humanizar. A gente precisa se humanizar. Com tudo que está acontecendo no nosso dia a dia na vida, a gente se desumaniza. E aí
esses sentires, né, tudo que a gente sente, tudo que passa pelo nosso corpo, quase que a gente não percebe, né? Uma vez eu estava conversando com a minha psicóloga, eu falei, caraca, eu tenho a impressão de que às vezes eu estou sentindo, mas o meu corpo ainda não assimilou, não pegou a informação. Tá só aqui, na parte da mente. Mas meu corpo, ele demora um pouco para reagir. Se eu aprendesse a perceber que, opa, já no corpo, sei lá, você está numa situação de medo até. Parece que tem uma região no corpo que já, opa, no estômago, às vezes até, né? Já vem aquele frio. Pô, seu corpo já está te avisando de uma situação, às vezes que é até gatilho, porque você já experienciou lá atrás, e não necessariamente porque isso vai se repetir, mas é uma proteção que se cria. Eu acho que o medo também ele é uma forma de proteção, para que a gente não se jogue assim com tudo num desconhecido, né? Porque o desconhecido a gente não sabe. Mas não pode ser também, eu acho que exagerado. E até esse medo, ele mostra uma parte de nós, né, da coisa do não ser vulnerável, não se permitir a vulnerabilidade. Porque enquanto está tudo dentro da racionalidade, eu sei porque isso aconteceu, então tá tudo bem. Eu tenho controle. A coisa a gente ama ter controle. Eu mesma falo por experiência, amo ter controle, gente, mas nem sempre dá certo. Então a gente quer ter o controle. E aquilo que a gente não tem controle já bate ali nessa defesa de tipo, agora eu vou precisar ser vulnerável. E aí, medo. Medo é uma vulnerabilidade, a tristeza é uma vulnerabilidade. Todas essas sensações são vulnerabilidades e a gente precisa acessar, né? Porque senão vira todo mundo robozinho, né? E não tem como. Enquanto pessoas, temos que nos humanizar mesmo. E aí eu vejo isso com a espiritualidade, esse convite para se perceber como alguém que tem um corpo e esse corpo ele se comunica, ele sente, ele está ali a todo momento sendo afetado, né, pelas informações de fora, as informações de dentro, as nossas, as que a gente aprendeu, né? Então a espiritualidade, eu acho que ela pode causar esse medo também, porque ela vai precisar aí da sua parte esse lugar de se permitir ser vulnerável. E até isso, para muitos de nós, foi negado, até a vulnerabilidade, né? Porque muitos de nós precisávamos e ainda precisamos ser uma rocha, né? Que não é afetada, que é forte, uma fortaleza, né? Que não pode ter momentos de fraqueza, porque a gente tem que estar firme, que o que está acontecendo no mundo não dá para ficar, né? Então, eu acho que existe esse lugar da espiritualidade de mostrar que você realmente é uma fortaleza, pode ser, mas tu também é uma pessoa, né? Então, enquanto você estiver nesse mundo, como uma pessoa, vai precisar estar sentindo. Eu achei muito interessante isso que tu falou do tá muito na cabeça e ainda não tá no corpo, porque para mim o que acontece é o contrário. Porque eu acho que eu, por tanto tempo, tentei afastar os sentimentos e essa vulnerabilidade e tudo que podia demonstrar fraqueza, né? Que é o que a gente aprende que é fraqueza, que eu demoro tanto para perceber e eu fico criando uma narrativa na minha cabeça de que aquilo não tá acontecendo. Então, eu não tô nervosa. Não tô nervosa. Aí, passam uns dias, eu começo a ter dor de barriga. Aí, eu já entendi que eu tenho dor de barriga de ansiedade quando tá muito grande, sabe? Quando é alguma coisa muito importante. E aí eu só percebo que eu tô realmente ansiosa quando eu tenho dor de barriga. Até então eu vou tentando me dizer que não. Nem tô ansiosa. Olha aqui que calma que eu tô. Tô bem tranquila. Meu olho nem tá tremendo, sabe? Então é muito engraçado porque quando vai pro meu corpo é que daí eu presto atenção. Opa, isso é sério. Ou então, uma coisa muito. Tem muitos memes, né, das pessoas que ficam no computador o dia inteiro, assim, curvadinha, de ladinho, e no final do dia não sabe por que que eu tô com dor na cervical. E é muito bom, porque tu fez o que durante o dia? E a mesma coisa, se eu fico muitos dias trabalhando sentada, uma hora eu vou ter dor na minha lombar. Porque ela não foi feita para ficar só numa posição, sabe, umas coisas assim? E aí a gente vai se dando conta que
tá tudo passando pelo corpo, a gente é que não tá querendo ver muitas vezes, porque ele tem que fazer alguma coisa. Eu vou ter que me Exato, alongar, sabe? exato. É muito louco, né? Para você ver. Aí a gente começa a entender até que cada corpo é um corpo, né? Olha que louco. Porque para mim as coisas sempre começam aqui na minha mente. Minha mente já tá assim, coisas que estão acontecendo. E aí na hora de descer e sentir e tudo mais, parece que meu corpo buga. E aí eu falava assim, caraca, eu tenho a impressão de que o meu corpo até tá avisando antes. Sei lá, meu corpo às vezes pode estar, até como você falou, da dor de barriga, tá avisando antes, mas eu tô tão aqui que eu não tô percebendo aqui as outras partes falando, né? O corpo às vezes está lá. Por isso que tem isso mesmo desse acesso, dessa vulnerabilidade, a gente percebendo que está tudo muito integrado, né? Então não começa só de uma parte, tem toda uma estrutura acontecendo. Ai, muito bom. Eu também sou muito boa em água, com dor de barriga deve ser água. Não tô naquela fase do ano em que a água pode estar dando dor de barriga, aí eu troco a água, sabe? Daí não passou. Sério. Pan, eu também queria ouvir um pouquinho de ti, pensando em quem tem medo da espiritualidade, quem está nesse processo de se aproximar, quem gostaria de se aproximar. Se tu teria alguma dica, alguma prática que funcionou para te se sentir mais segura, porque eu acho que não dá para gente entrar nessa aventura sem se sentir segura também. Sim. E eu sei que é um solo assim bem fluido até demais, né? É a coisa assim de, opa, aqui eu vou precisar nadar. Né? Eu não sei nadar. Confesso que às vezes eu fico assim, ô, tô boiando. Mas eu acho que pra gente começar a ter uma melhor relação com a espiritualidade, não ter tanto medo, é realmente olhar para ela como esse lugar mesmo de simplicidade. Ao invés de, nossa, mas é muito grande, ou algum ser vai descer lá de outros astros para me trazer informações da vida. Calma, gente. Vamos por partes, né? Esse caminho ele não precisa ser, as etapas não precisam ser puladas, né? Então acho que começar, por exemplo, poxa, a minha rotina, eu tenho uma parte do meu dia, pelo menos, que eu acho legal, assim, pegar para escrever o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo. Né? Eu deixo aqui o meu diáriozinho, o meu caderno, né? Coloco todas as emoções, às vezes, para quem gostar de orar, tiro carta, né? E aí eu anoto sobre isso. Essa é uma forma de você começar a acessar e não precisar ter esse medo de que alguma coisa vai aparecer. Não, é você com você. Começa ali, né? De você para com você. Então é isso, né? Vamos simplificar. Às vezes eu pegar, até para simplificar mesmo, pegar um momento do dia, sei lá, da vida, e eu vou olhar para a natureza, para aquela árvore, ficar ali olhando, sabe? Isso é o viver a espiritualidade, porque eu estou apreciando um pouco a vista. E a gente não tem tempo para fazer isso, apreciar o que a gente tem e tudo mais. E eu não estou falando para assim, vamos começar a ser positividade tóxica. Não. Até porque aí tem um outro lado da espiritualidade que eu acho extremamente necessário de assimilar essas emoções que são tidas como densas, como o medo, a raiva, a tristeza. A raiva, gente, ela pode ser a maior propulsora de libertação e liberação na sua vida, se você souber aí canalizá-la, né? Então, não fique, eu vou reprimir, não vou sentir raiva, porque assim eu vou ser mais evoluída. Vai nada. Tá ali reprimindo, não tá olhando para o que tá te causando, tá só cobrindo com alguma coisa que não se sabe. Então, assim, às vezes é encarar até essas emoções, se permitir ser vulnerável, né? E o se permitir ser vulnerável, esse eu acho que é mais, às vezes pode ser mais complicado do que até lidar com a própria espiritualidade, porque Também acho. pede pra gente, né, uma certa abertura, necessidade de se abrir. Se abrir, gente, hoje em dia, não é simples. O ruim de se abrir é que a gente nunca sabe o que tem do outro lado, né?
Porque se é tu se abrir contigo, é uma coisa que até é difícil, porque eu não sei tu, mas eu tenho uma voz interior que é muito desgraçada. Ela, sabe, bem desbocada. E Sim, aí, com o outro, às vezes a gente sente um pouquinho de segurança, dá uma testadinha, mas a pessoa sei lá, te responde com crítica ou com julgamento, ou até diminuindo o teu sentimento. Então, eu acho que o mais difícil é o outro, mas ao mesmo tempo, quando a gente recebe acolhimento, é de uma grandeza que dá vontade de fazer mais, sabe? E eu acho que também parte desse lugar, porque eu vejo que se a gente está falando que a espiritualidade tem a ver com a natureza, ela também tem a ver com as pessoas, porque tudo faz parte da natureza. Então, a gente também conseguir se vulnerabilizar e se conectar com as pessoas também pode participar desse processo para se sim, conectar com a espiritualidade, né? sim. Porque, assim, como eu falei, tá tudo integrado, né? Leva um tempo também para a gente ter essa noção de que, ai, nossa, como eu me sinto, como eu me vejo, o que eu estou pensando tem relação o que eu estou sentindo emocionalmente falando, né? Não é simples, às vezes até muita coisa. Por isso que eu falo, vamos por partes. Então, anotar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, anotar o que eu estou percebendo do meu dia, do que eu estou sentindo no meu corpo. Eu gosto muito, como eu falei até, né, no começo, da coisa do tomar banho, permitir que esse momento do banho, para mim, ele seja assim, ai, vou me revigorar aqui. Ah, essa água não é uma água abençoada, é a água do chuveiro, mas eu tô olhando para ela como se fosse assim, me purificar, sabe? Então, às vezes, talvez, pegar esses momentos mais simples do nosso cotidiano e integrando, né? E aí, aos poucos, gente, é inevitável, aos poucos você vai vendo as respostas acontecendo, assim. Ai, pô, eu adorei a nossa conversa. Fiquei até mais tranquila. Eu não sei se é porque tu fala com uma tranquilidade ou porque tu explica muito bem. Me deu uma paz. Fiquei até com vontade de tentar mais um pouco. Não, porque assim, né? Eu sei que o medo ele é inevitável e vai acontecer em vários momentos. Eu acho que também tem isso, né? Entender que, olha, às vezes vai acontecer e por causa disso você vai parar, a não ser que você queira, aí tudo bem também, né? Mas não vamos nos deixar, vamos dizer assim, criar esse muro, né? Antes de, sei lá, buscar outras alternativas que possam ser também mais simples, tranquilas, né? E eu sei que, assim, as pessoas olham a minha carinha, aí já ela vai dar uma bronca, brava, bruxa preta. E aí eu venho, calma, gente, tá tudo sob controle. Dentro do possível. Sim, na verdade nada está, mas a gente tenta, a É, gente camufla. Mas o que eu fiquei exatamente. pensando, isso também de se permitir, eu acho que eu me dei conta que eu fui colocando um pouco dessa expectativa do eu tenho que estar num dia bom, tem que estar tudo bem para eu poder fazer, né, me abrir um pouco mais ou até me conectar com esse estudo mais do tarô. E daí, se tu tá num flow de não estar muito bem, os dias estão difíceis, o que deveria te acalentar nesses dias acaba afastando porque tu acha que tu não vai estar preparada se vir alguma outra coisa, sabe? Tu tá muito fragilizada. Ai, eu só tô piorando cada vez mais. Não, mas faz muito sentido. E é justamente nesses momentos, dos piores dias, que você fala, meu Deus, é agora, nesse momento que eu tenho que ver. Eu, inclusive, é que assim, também aí, como eu falei, cada corpo é um corpo, mas eu particularmente gosto de, principalmente nos dias que a coisa não tá boa, olhar, né? E escrever, e me debruçar em cartas e mais cartas, né? Às vezes tem isso também, a gente não sabe com que energia que estamos lidando, então não dá para ficar classificando, eu estou lidando com essa entidade, estou lidando com isso, né? Mas então conversa com você mesmo, sabe assim? Então era o que eu fazia também, conversar comigo mesmo. Ai, olha, Pamela, estou sentindo isso. Por que você está sentindo isso? E, gente, eu sei, no começo parece ridículo, você vai se sentir ridícula, né? E aí, entender que até essa sensação do se sentir ridícula é porque tem todo um estigma de novo, não pode ser vulnerável. Então, gente, sem culpas, entendeu? Que já tá demais, já deu, né? Verdade. Tem muito, não tá mais das costas de ninguém, tá? Todo mundo assim, ó, já.
travado. Verdade? Não tem massagem que dê conta. Exatamente. Pã, queria te agradecer muito pela tua parceria, pelo papo. Foi uma delícia te escutar. Quero que tu compartilhe os teus projetos e arroba para quem quiser te conhecer mais. Bom, gente, para quem quiser aí conhecer mais da Bruxa Preta, dos pensamentos que eu trago, não só sobre espiritualidade, mas também a sexualidade, tá lá no meu Instagram, vários conteúdos sobre isso. Também ofereço cursos, né? Tem um curso de consciência erótica disponível, para a gente até entender essa espiritualidade por outra perspectiva, não só tão a espiritual, né? E aí você pode acessar também o meu site, abruxapreta.com, para quem tiver interesse de conhecer mais essas informações, ou até mesmo fazer uma consulta com ela. Não precisa fazer tudo sozinha, né? Esse percurso tem que ser Exato. acompanhado com uma boa Te companhia. direciona. Exato. Isso aí. Pô, muito obrigada. Quero agradecer também quem nos escutou até agora. E se tu gostou muito desse papo, pode deixar 5 estrelinhas ali para nós. Seguir a Pan no Instagram, compartilhar o nosso vídeo e o nosso áudio para quem mais tu acha que pode gostar. E a gente se vê na próxima. Até mais.